Vamos em frente. De olho nas eleições municipais de 2024, o PL planeja uma agenda de viagens para o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele e o general Walter Braga Neto. Com isso, o partido espera manter a mobilização da base bolsonarista. A agenda do ex-presidente vai ser discutida quando ele voltar para o país. Bolsonaro tem sinalizado que pretende retornar no próximo mês. Michele e Braga Neto já têm destinos prioritários. Eles devem começar as agendas no Sul e Centro-Oeste. Em um segundo momento, vão para estados do Sudeste e Nordeste, que são os maiores colégios eleitorais do país. Muito bem, começamos o debate. Marcos Uchoa, como é que você avalia essa tentativa agora de algumas pessoas próximas do Jair Bolsonaro viajarem pelo Brasil para tentar manter o eleitorado bolsonarista, já fazer ali um discurso possivelmente de contenção, né, para que isso não se perca durante esse governo Lula? Obviamente eles têm um patrimônio eleitoral enorme, um patrimônio que se sente órfão, né, de certa maneira, é um patrimônio que também, obviamente, eu diria que foi corroído pelo 8 de janeiro. Muita gente que votou no Bolsonaro, eu acredito que não concorda com o que aconteceu no 8 de janeiro. Isso abalou, de certa maneira, o lado de lá, o lado do Bolsonaro, mas eu tenho que ver, essa volta do Bolsonaro está sendo anunciada, né? Essa inchando também do tamanho da Michele como uma força política. Eu não sei o quanto isso é verdade ainda. Michele não foi ainda testada nas urnas. Testada nas urnas para ver o tamanho dela. Quer dizer, eu acho que o PL está querendo, porque foi, de certa maneira, exatamente abalado pelo que aconteceu, e visto como lado bolsonarista, está tentando voltar com botar o bloco na rua de novo, obviamente usando o nome da Michele, que é menos controverso do que o nome do Bolsonaro. Do Braga Neto, eu diria que o Braga Neto, como figura política de popular, eu acho que não existe, então eu não vejo o Braga Neto arrastando multidões. Se eles vão conseguir fazer isso, se eles vão voltar, quer dizer, eu acho que é importante para o PL que essas duas estrelas, né, do lado deles voltem, né, a participar da vida pública. Agora, eles também continuarão sendo atacados. O Bolsonaro voltando ao Brasil, eu acho que, de certa maneira, ele vai ter que responder por muitas coisas, né? O STF passou, no dia 10 denúncias, né, contra ele para serem investigadas, enfim. Então, eu não sei o quanto esses balões de ensaio de que eles vão voltar, que eles vão fazer isso, que eles vão fazer aquilo, quanto real isso é, entendeu? A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Obrigado, Uchoa. Raquel, Valdemar da Costa Neto é o dono do PL, partido do Bolsonaro. Já citei aqui, lembrando o episódio do Mensalão, porque a política brasileira dá muitas voltas e ele tem interesse ali nos fundos públicos, fundo eleitoral, fundo partidário, são milhões de reais para o partido, conforme ele tem uma bancada maior. Nesse caso, aliás, atualmente ele elegeu a maior bancada com 99 deputados federais. Então ele tem ali o elenco dele e ele quer botar o pessoal na rua para ganhar a cacife eleitoral. O Valdemar da Costa Neto, ele já disse isso publicamente, né, Felipe? São as informações também que chegam para nós. Ele quer muito o Bolsonaro de volta para cuidar dessa base bolsonarista mais aguerrida, também, talvez não seja essa a palavra, mas que ele tem muita dificuldade de lidar. É quase como você pariu o Matheus que o embale. Então, ele precisa desse partido grande, forte, para manter esse fundo eleitoral aí ao longo do tempo, para se cacifar. Ele tem muito... Ele até disse isso no jantar do PL, né, que ele nunca imaginava um dia ser o dono do maior partido do Brasil, mas ele tem dificuldades para lidar com essa gente para manter o partido coeso. Então, nunca imaginava ser o cacique da direita. Então, ele tem muita dificuldade e ele vem pressionando muito o Bolsonaro para voltar. E o Bolsonaro fica nesse jogo de empurra, porque a despeito do que as pessoas pensam de que quando ele voltar para o Brasil ele vai ter que se ver com a justiça, os processos contra ele estão correndo. Estão correndo no TSE, daqui a pouco a gente vai falar disso. As investigações estão sendo feitas pelo ministro Alexandre de Moraes nos atos antidemocráticos. Você tem um monte de coisa sendo feita. Agora desceu tudo para a primeira instância. Deve ter muito procurador atrás dele. Então, assim, a justiça está caminhando.
né? E se ele estiver fora do país, ele vai ter ordem para extraditar o Jair Bolsonaro. Mas para ele é mais cômodo ficar lá, porque ele fica soltando esses balões de ensaio, fica botando uma palavra ali, outra aqui, não é confrontado diretamente com, enfim, os fatos que estão acontecendo. E ele fica nesse embate com o Valdemar. Estou voltando, aí o Valdemar marca uma agenda. Eles estão com essa dificuldade, não interessa para o Bolsonaro voltar e o Valdemar está precisando muito dele aqui para conter a sua gente. Até porque o Valdemar não é esse político de palanque com esse discurso bolsonarista, né? Às vezes que ele se atreveu a fazer isso, não deu muito certo, né? Quando ele tentou impugnar ali as urnas só do segundo turno da eleição presidencial, tomou aquela multa determinada por Alexandre de Moraes de 22 milhões de reais por litigância de má-fé. Parece que ele está precisando de alguém com esse discurso, com Ele acabou enrolado com a justiça, Acabou enrolado com a justiça. Nos dois casos. Não que Jair Bolsonaro não fique também enrolado com a justiça, mas ele parece fazer isso mais naturalmente. Ele produz prova contra ele, o Valdemar, toda vez que ele vai defender o Bolsonaro. Exatamente. Agora, quando a gente fala do cacife eleitoral, muita gente pensa em eleição presidencial, já pensa em 2026. Mas como eu estava falando, o Valdemar tem essa vontade de formar uma base parlamentar. Quer dizer, se Michele virar senadora, por exemplo, e havia uma discussão sobre essa possibilidade, seja pelo Rio de Janeiro, seja por São Paulo, parece que o PL não tem assim uma figura tão proeminente quanto ela. Chegou-se a cogitar até a hipótese de ser governador do Distrito Federal, mas me parece uma hipótese menos provável. Então, assim, tem essa possibilidade de esse pessoal se cacifar para formar uma bancada parlamentar. O Braga Neto, por exemplo, as pessoas pensam, poxa, mas o Braga Neto tem cacife para ser candidato à presidência da República em 2026? Não, pode ser deputado. Veja o caso do general Eduardo Pazuello, foi ministro da Saúde, envolvido em diversas polêmicas, a conduta na pandemia, teve que responder na CPI, ato político bolsonarista no Rio de Janeiro, sobre o qual foi decretado sigilo, Forças Armadas aliviaram a barra, abriram um mau precedente, está tudo dentro dessa discussão que a gente vem travando aqui sobre o dia 8 de janeiro, mesmo assim ele foi eleito deputado federal. Então, há um campo aí para o Valdemar explorar. Ele está querendo usar os ativos que ele tem, Felipe. No mercado financeiro, a gente fala que uma empresa, quando ela vai lançar ações, debêntures, títulos no mercado, você faz um roadshow, né? Então, é como se ele tivesse uma Americanas da vida que teve um problema no passado, né? Teve uma ressaca eleitoral, né? Que está tentando se reerguer. Aí depois teve o início de governo Lula, com todos os focos das atenções no novo governante. Afinal, tem que ser assim, para saber que diabo está acontecendo. E ele está vendo que agora é uma hora de se ressurgir, fazendo um roadshow no mercado, trazendo os seus executivos, no caso, esses políticos que ele quer dar destaque, para ver como é que isso cai para as próximas eleições e levantar um capital, no caso, um capital político. Acho que esse é o jogo. Agora, Joel, a polarização bolsonarismo-lulismo acaba gerando campos para os dois lados. E muitas vezes, será que se examina efetivamente a qualidade desse potencial representante ou mais o que ele aponta de sujo no outro lado e que gera essa empatia com parte da sociedade? Se ele ainda apontasse coisas sujas reais do outro lado, até teria um ganho aí. Mas, em geral, a gente está num meio de discussão pública de ambos os lados, em que até os problemas que se apontam do outro lado são de forma tão distorcida e tão equivocada, e às vezes, muitas coisas que o Bolsonaro apontava no PT, tão mentirosas, que nem esse benefício a gente pode dar, Felipe. Eu acredito que a gente vai ver sim a Michele fazendo roadshow pelo país, falando do PL, tentando se lançar, tentando ver se ela vai bem ou não. Bolsonaro, pago para ver ainda se ele vai estar junto, se ele vai estar fazendo isso também. O Valdemar da Costa Neto, ele tem dois ativos valiosíssimos na mão dele, né? Um partido com um caixa, o maior fundo da República e o número de parlamentares e representantes. Isso vale muito. O que ele não tem é a capacidade dele de mobilizar massas, mobilizar a população, mobilizar eleitores, mobilizar pessoas que vão em multidões recebê-lo num aeroporto quando ele chega. Bolsonaro tem isso. Bolsonaro, podemos fazer todas as críticas, ele tem isso. Se ele decidir eventualmente voltar, pode ter certeza que ele vai, acredito eu, vai continuar mobilizando muita gente por esse país. E a Michele é o teste. A Michele, a gente vai saber o quanto ela, talvez até sem o marido, consegue ou não consegue mobilizar de pessoas e criar ânimo. Sabe, o mais difícil na política do nosso país, uma política tão desacreditada, uma política que todos nós,
uma boa dose de razão, né? Temos, assim, muita desconfiança, muito cinismo com relação ao que os políticos estão fazendo ali, a nossa visão sobre Brasília. O estado natural do brasileiro não é um estado de muito ânimo com a política, mas alguns líderes conseguem. Alguns líderes tiram as pessoas desse torpor, seja por bons ou por maus motivos, mas tiram, mobilizam, se elegem e levam muita gente junto com eles. É disso que o Valdemar está atrás. É óbvio, ele tem o Bolsonaro está com ele, mas o Bolsonaro vai ter que agir para fazer valer esse valor que ele tem e, quem sabe, a Michelle também. Raquel, quando o Bolsonaro estava na presidência, era muito comum, principalmente nas redes sociais, os bolsonaristas se revoltarem com qualquer apontamento crítico de elemento negativo em relação ao governo, dizendo, olha, tem que parar com isso, senão o Lula volta, senão o PT volta, né? Virou até um chavão na rede social que hoje é bastante ironizado. E agora, quando se aponta, inclusive do ponto de vista jornalístico, aquilo que precisa ser apontado pelo exercício da vigilância sobre o poder, também se fala, senão o Bolsonaro volta. Acontece que os governos, tanto do Bolsonaro quanto até os do PT, e agora, é claro, o do Lula está no comecinho, eles acabam dando motivos para críticas. E aí você tem o aproveitamento, tanto de potenciais candidatos que possam vir a ser bons para o país, quanto potenciais candidatos que não têm muito o que apresentar. Então, cabe ao governo de turno fazer um bom mandato, ter bons resultados para minimizar o crescimento da oposição. Agora, na análise do governo Lula até aqui, ele está dando caldo para o bolsonarismo ficar apontando o dedo? Olha, Felipe, é cedo, né, para a gente fazer um diagnóstico ainda muito... qual que é a palavra? Exato, conclusivo, muito categórico, veemente. Mas os sinais até agora são complicados, porque é um discurso muito do nós contra eles. Eu acho que o que mais espanta e chama atenção de muita gente que não é totalmente lulista, que não está ali dentro dessa bolha do lulismo, é a discrepância em relação ao que foi prometido na campanha. A promessa de uma frente ampla, a promessa de um país mais inclusivo, em que você realmente ouvisse o outro. E o Lula, desde que sentou na cadeira de presidente, ele tem fomentado, exatamente como fazia Jair Bolsonaro, o nós contra eles. Os atos de 8 de janeiro, obviamente, acirraram ainda mais os ânimos. Quem convive com ele diz que deixou uma marca muito forte. E isso está muito, muito presente.